Dia 10 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 14, 1, 15, 16, Marcos 14, 53, 72, Salmo 53, 1, 6, Provérbios 11 horas e 4, Números 14, 1, 15, 16, Números 14, 1, 45. Versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade israelita começou a chorar em voz alta e a reclamar. Versículo 2. Todos os israelitas resmungaram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Versículo 3. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Será para cairmos a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Versículo 4. E disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltar para o Egito. Versículo 5. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Versículo 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que estavam entre os que haviam explorado a terra, rasgaram as suas vestes. Versículo 7. E disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos e exploramos é excelente. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde mandam leite e mel, e a dará a nós. Versículo 9. Só não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Versículo 10. Mas toda a comunidade falou em apedrejá-los. Então agora o Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Versículo 11. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Versículo 12. Eu os ferirei com uma praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais poderosa do que eles. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: os egípcios saberão disso, pois deste povo tiraste com o teu poder. Versículo 14. Eles dirão aos habitantes desta terra que ouviram que tu, Senhor, estás no meio deste povo e que te vem face a face, que a tua nuvem permanece sobre eles, que vais adiante deles uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Versículo 15. Se destruíres este povo de uma só vez, as nações que ouviram falar te dirão. Versículo 16. O Senhor não foi capaz de levar este povo para a terra que lhes prometeu sob juramento, por isso, ele os matou no deserto. Versículo 17. Agora, pois, que o poder do meu Senhor se manifeste, como disseste. Versículo 18. O Senhor é lento para a ira e grande de amor, perdoa a iniquidade e a rebelião, mas de modo algum tem o inocente culpado. Ele castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Versículo 19. Perdoa a iniquidade deste povo, conforme a grandeza do teu amor leal, assim como tem tolerado este povo desde o Egito até aqui. Versículo 20. O Senhor respondeu: eu os perdoei, conforme você pediu. Versículo 21. No entanto, tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor enche toda a terra. Versículo 22. Nenhum dos que viram a minha glória e os sinais que realizei no Egito e no deserto, mas me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Versículo 23. Verá a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá. Versículo 24. Mas, como meu servo Caleb tem um espírito diferente e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que ele explorou, e os seus descendentes a herdarão. Versículo 25. Como os amalequitas e os cananeus vivem nos vales, amanhã virem-se e partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Versículo 26. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Versículo 27. Até quando esta comunidade ímpia resmungará contra mim? Tenho ouvido as queixas dos israelitas contra mim. Versículo 28. Diga-lhes: juro pelo meu nome, diz o Senhor, que farei com vocês exatamente o que ouvi vocês dizerem. Versículo 29. Os seus cadáveres cairão neste deserto. Todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que resmungaram contra mim. Versículo 30. Não entrarão na terra que jurei dar a vocês, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Versículo 31. Mas os seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo, eu os farei entrar, e eles conhecerão a terra que vocês rejeitaram. Versículo 32. Mas os seus cadáveres cairão neste deserto. Versículo 33. Os seus filhos serão pastores no deserto durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último dos seus cadáveres seja consumido no deserto. Versículo 34. Durante 40 anos, um ano para cada um dos 40 dias que vocês exploraram a terra, vocês sofrerão pelas suas iniquidades, conhecerão que é estar longe de mim. Versículo 35. Eu, o Senhor, falei. Certamente farei isso a toda esta comunidade ímpia que se reuniu contra mim. Eles serão consumidos neste deserto, e aqui morrerão. Versículo 36. Os homens que Moisés enviará para explorar a terra e que voltaram fizeram toda a comunidade resmungar contra ele, espalhando o relatório negativo sobre a terra. Versículo 37. Esses homens que espalharam o relatório negativo morreram de praga perante o Senhor. Versículo 38. Dos homens que foram explorar a terra, apenas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Versículo 39. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, o povo ficou profundamente triste. Versículo 40. Na manhã seguinte, eles se levantaram cedo e subiram para o alto da região montanhosa, dizendo: aqui estamos. Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois pecamos. Versículo 41. Moisés, porém, disse: porque vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor, isso não dará certo. Versículo 42. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Versículo 43. Pois os amalequitas e os cananeus estão lá na frente de vocês, e vocês cairão à espada. Porque se afastaram do Senhor, ele não estará com vocês. Versículo 44. Mas eles teimaram em subir ao alto da região montanhosa, embora nem a arca da aliança do Senhor, nem Moisés saíssem do acampamento. Versículo 45. Então os amalequitas e os cananeus que viviam naquela região desceram, atacaram os israelitas e os feriram, perseguindo-os até Ormá. Números 15, 1-16. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra onde vão habitar, que eu lhes dou. Versículo 3. E oferecerem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto especial, ou como oferta voluntária, ou em uma das suas festas fixas, para apresentar um aroma agradável ao Senhor, do rebanho ou do gado.
Versículo 4. Aquele que trouxer a sua oferta ao Senhor trará também uma oferta de cereal, 1/10 de éfara melhor farinha amassada com 1/4 de hin de azeite. Versículo 5. Para cada cordeiro oferecido como holocausto ou sacrifício, prepare 1/4 de hin de vinho como oferta derramada. Versículo 6. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2/10 de éfara melhor farinha amassada com 1/3 de hin de azeite. Versículo 7. E 1/3 de hin de vinho como oferta derramada. Isso apresentará um aroma agradável ao Senhor. Versículo 8. Quando você preparar um novilho como holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor. Versículo 9. Traga com o novilho uma oferta de cereal de 3/10 de éfara melhor farinha amassada com meio hin de azeite. Versículo 10. E meio hin de vinho como oferta derramada. Isso será uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Versículo 11. Faça isso com cada novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito. Versículo 12. Faça isso de acordo com o número de animais que você preparar. Versículo 13. Todos os nascidos em Israel farão essas ofertas dessa maneira, quando trouxerem uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Versículo 14. Para o estrangeiro que vive entre vocês ou para qualquer pessoa que estiver no meio de vocês, de geração em geração, que trouxer uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, fará como vocês fazem. Versículo 15. A comunidade terá os mesmos estatutos para vocês e para o estrangeiro que vive entre vocês. Isso será um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês e o estrangeiro serão iguais perante o Senhor. Versículo 16. A mesma lei e os mesmos estatutos se aplicarão a vocês e ao estrangeiro que vive entre vocês. Marcos 14, 53, 72. Marcos 14, 53 e 65. Versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei se reuniram. Versículo 54. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Lá, sentou-se com os guardas e se aquecia junto ao fogo. Versículo 55. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Versículo 56. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas os depoimentos não concordavam. Versículo 57. Então alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele. Versículo 58. Nós o ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Versículo 59. Mas, mesmo assim, o depoimento deles não concordava. Versículo 60. Então o sumo sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai responder? O que é que estes estão testemunhando contra você? Versículo 61. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Novamente o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Versículo 62. Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Versículo 63. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: porque precisamos de mais testemunhas? Versículo 64. Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Todos o consideraram culpado e merecedor de morte. Versículo 65. Então alguns começaram a cuspir nele, outros a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe murros, dizendo: profetize. E os guardas o espancavam. Marcos 14, 66 e 72. Versículo 66. Enquanto Pedro estava embaixo, no pátio, uma das servas do sumo sacerdote chegou. Versículo 67. Vendo Pedro se aquecendo, ela olhou para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Versículo 68. Mas ele negou: não sei nem entendo o que você está dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Versículo 69. A serva ouviu e disse novamente aos que estavam por perto: este homem é um deles. Versículo 70. Mais uma vez, Pedro negou. Pouco depois, os que estavam por perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, pois você é galileu. Versículo 71. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Versículo 72. Imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Salmo 53, 1-6. Versículo 1. O tolo diz no seu coração: Deus não existe. Eles são corruptos e cometem atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Versículo 2. Deus olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Versículo 3. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 4. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Versículo 5. Mas lá estarão eles, tomados de grande pavor, onde não há motivo para temer. Pois Deus espalhará os ossos daqueles que atacam você, você os envergonhará, pois Deus os rejeitou. Versículo 6. Quem dera viesse de Sião a salvação para Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará.
Provérbios 11h04. Versículo 4. A riqueza de nada vale no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.